Estamos juntos nessa manhã de quarta-feira, hoje 14 de julho. Hoje celebra-se o dia do propagandista de laboratório e também o dia da liberdade de pensamento. Quero deixá-los com o pastor Júnior trazendo mais uma meditação da palavra de Deus e logo a seguir você terá a oportunidade de ouvir o reverendo Jeremias e o reverendo Hernandes Dias Lopes, Sala de Prosa, falando sobre o tema violência doméstica. Assim também Paulo ensinou aos irmãos lá da igreja de Roma. Paulo disse assim, capítulo 6, verso 10 de Romanos: Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Pedro e Paulo, eles estão dizendo que o crente morreu para o pecado, que a vida do crente não mais encontra satisfação em pecar. Sua natureza mudou, sua disposição agora é outra, totalmente contrária ao que ele vivia, totalmente contrária à vida dos gentios. A vida que o crente vive agora não é mais buscando satisfazer os desejos pecaminosos, mas fazendo a vontade de Deus, buscando essa vontade, e uma coisa maravilhosa, se satisfazendo quando nela está estabelecido. Então a satisfação do crente não é mais com seus desejos próprios, mas com os desejos de Deus. E o crente fazendo a vontade de Deus, ele encontra satisfação. Eu estava vendo uma entrevista, e a entrevista o cara usou o jogador chamado Kaká. Alguns irmãos sabem, não sei se todos aqui, que Kaká, ele confessa ser crente, não é? E o cara estava fazendo uma piada. Ele estava fazendo uma piada, desmerecendo a vida evangélica desse jogador, porque se entende que quem vive a vida evangélica dá 10% daquilo que recebe. E na ideia daquele entrevistado, ele estava dizendo que Kaká perdia dinheiro dando à igreja, enquanto outro jogador promíscuo estava ganhando a vida por ser promíscuo. É essa a visão mesmo do mundo. Às vezes a gente fica, mas não é assim, e vai tentar explicar. Não explique não, meu irmão. Como é que você vai explicar uma coisa espiritual para um incrédulo? Ele não vai aceitar, a não ser que Cristo regenere ele. Mas não adianta explicar as coisas espirituais. Mas nós que vivemos as coisas espirituais, nós entendemos que quem de fato tem uma vida superlativa é aquele que faz a vontade de Deus. Então quando eu devolvo o meu dízimo, o que é que eu estou vivendo? A vontade de Deus. Mas quando eu não devolvo, estou vivendo a minha. Porque na minha carne, no meu pensamento, eu vou dar nada, 10% ali na igreja nada. Essa é a diferença. Roubando a Deus. Malaquias explica isso. Há um princípio espiritual ali. E é interessante que a igreja quer ver assim: eita, aqui Jesus abençoa. Eita, mas aqui o dízimo, não, aqui eu não acredito não. Mas começa a querer arrumar subterfúgio. Isso é incredulidade, isso é início de apostasia. E quando a gente tiver a oportunidade aqui, um dia, por Deus direcionar, de expor Hebreus, a gente vai entender aquela apostasia lá. É uma apostasia que o autor vai dizer que o cara nem voltar mais volta para a presença de Deus, de tamanho poço que se afundou. A nossa vida então é buscar a vontade de Deus e se satisfazendo quando nela é estabelecido. Tive uma experiência que nós temos experiências particulares, pontuais, mas que são inesquecíveis. Eu já contei essa história, vou contar de novo. Eu fui tomado por uma alegria.
eu vou chamar de uma alegria indizível, que eu nunca tinha tomado. E sempre sendo dizimista. Mas porque quando eu fui dar um dízimo num ano específico, esse dízimo não só estava o salário, mas também estava o 13º e outra coisa que eu ganhei a mais. E o envelope ficou bem recheado. E eu fiquei tão feliz. Mas era uma alegria que não vinha de mim, era uma alegria que vinha de Deus. E eu sempre, quando eu vou devolver o meu dízimo, eu sempre fico lembrando dessas coisas. Irmãos, é muito bom você ter uma alegria fazendo a vontade de Deus. E como é triste quando o irmão petrifica o coração e não tem mais a alegria de devolver o dízimo. Ele acha que é vantagem. Não, eu entrei aqui, não, eu estou pagando o mínimo do cartão, então tenho que pegar esse dízimo para pagar o mínimo do cartão. Eu quero dizer a você que essa situação que você está passando já é por causa da tua infidelidade. Precisamos, irmãos, buscar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus e nos satisfazer nessa vontade, nessa realização. Pedro, no versículo 3, ele vai lembrar que os crentes daquela comunidade, que não tinha nascido ainda num lar evangélico, todos os crentes daquela comunidade, eles não tinham nascido num lar evangélico, né? Eles conhecem a Cristo já em idade adulta, porque o evangelho tinha chegado ali naquele momento, a igreja estava crescendo ainda. E então, esses que não tinham ainda nascido no lar evangélico, eles eram então ignorantes quanto às coisas de Deus. E é isso justamente que expressa no verso número 3: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Então é nessa perspectiva que Pedro fala aqui, né? Vocês viveram a vontade dos gentios, vocês viveram realmente aquilo que era o mundano, tendo andado, então aí ele vai dizer, né? Como se prefigurava essa vida dos gentios, ou a vida mundana: dissolução, concupiscências, desejos carnais, que chama aqui na minha tradução de borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatria. É interessante que Pedro aqui, é como se ele enfatizasse que existem pecados, aqui como ele está colocando, mas existem pecados que é como se fosse algo mais grave. Não existe pecado maior nem menor, pecado é pecado. Mas existe aquele agravante, aquele que é detestável. É quando você, que foi criado em imagem e semelhança de Deus, o Criador, você passa então a adorar a animais ou a criação. É detestável. Então Pedro lembra que os gentios viviam uma vida totalmente dedicada a imoralidades, a desejos carnais, a farras, a bebedeiras, festanças desregradas, além daquilo que era detestável, que é a própria idolatria. Então, com a mudança de comportamento, as pessoas então começaram a estranhar. Os gentios viviam assim: bebedice, orgias, imoralidades, idolatria. Aí eles eram convertidos, eles se convertiam. O que acontecia? A mente inclinava para o outro lado. Eles entravam no molde de Cristo. E a sociedade pensou: oxe, esse pessoal está mudando. E eles começavam a estranhar. E nesse estranhamento, no versículo 4, Pedro vai dizer: por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. E a igreja tem essa particularidade. A igreja, então, ela é conhecida de fato por ser diferente do mundo. E a igreja, ela sempre vai ser diferente do mundo. Porque a igreja, ela não se amolda mais ao mundo, porque o molde dela é diferente. Se a igreja se amolda ao mundo, ela não é igreja. Ela é um ajuntamento de pessoas. Ela é uma religiosidade. Mas ela não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem um molde. E esse molde é Deus. Então ela é diferente do mundo. Aleluia. Ela é pura. Ela é separada. E ela mostra-se ao mundo um comportamento diferente. Então, consequentemente, ali havia um falatório.
Os irmãos estavam sendo alvos de fofocas. E era os irmãos naquele momento a sensação, né, da época. Era a sensação da época. E essas pessoas que agora seguiam o caminho, né, o Nazareno estava... eles estavam vivendo a vida do Nazareno, ou seja, de Cristo. Eles estavam deixando as práticas que destruíam as suas vidas. Então não só eles se amoldam ao cristianismo, mas a palavra de Deus e o seu coração convertido, regenerado, faz com que eles enxerguem que aquela vida de devassidão, de orgias, de idolatria, que eles pensavam que faziam bem para eles, na verdade fazia mal. Fazia mal. E essa observância, ela só se dá na sua profundidade a quem tem um coração convertido, irmãos. Pode ter filosofia, sociologia, teoria, não tem condição. Códigos de ética, só quem percebe que o pecado, ele destrói o templo do Espírito, nosso corpo, quando nós nos convertemos, quando a venda é tirada, quando os ouvidos são destapados. E aí nós começamos a enxergar que aquela vida nos destruía. Então, a separação que há entre as pessoas do mundo e o cristão resulta numa campanha de insulto e maledicência contra o crente. Veja que o que acontece nos dias de hoje. E agora, né? Passamos uns dias aí de comemoração de um orgulho. E é na prática que nós estamos sentindo na pele hoje. Os sodomitas, eles nos perseguem. E hoje, não é só no Brasil não, mas no mundo inteiro, está havendo uma imputação de crime. Então, a minha opinião, baseada nas Escrituras, se alguém que tem um comportamento sexual diferente do meu, ele pode imputar em mim um crime. Popularmente chamado de homofobia. Irmãos, já está acontecendo, não vai acontecer não. Já está acontecendo. Já está. E outra coisa que eu quero dizer a vocês, é um caminho sem volta. Pode se preparar, é um caminho sem volta. Os irmãos sejam atentos, cuidadosos, cuidado quando vão se expressar, porque a expressão vai virar crime. Aliás, já é crime, dependendo da comarca ou do juízo que você for parar. Dependendo da promotoria, você vai responder criminalmente. E já vai chegar o dia em que pastores serão presos. Agora é só processo, mas chegará dia que serão presos. E ao contrário disso, é quando igrejas se amoldarem a isso. E eu quero dar uma notícia, infelizmente, a vocês, que eu vi hoje de manhã, que estava passando num jornal secular, e depois eu fui pesquisar na internet. Uma igreja, chamada Igreja Metodista da Inglaterra, já está aceitando o casamento homoafetivo. Eu vi hoje. Se você colocar no Google lá, Igreja Metodista da Inglaterra, casamento do mesmo sexo, está lá. A igreja está aceitando. É um molde mundano. Sai do molde de Cristo e vai para o molde mundano. Irmãos, conforme Pedro comenta, eles difamam o nosso bom proceder em Cristo. Ele disse isso no capítulo 3, verso 16. As amizades dos cristãos antes de sua conversão, agora tornam-se ódio feroz, dirigido contra os cristãos. Os cristãos, porém, são confortados pela palavra de Jesus. Nós precisamos entender isso. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que vós, outros, odiou a mim. João capítulo 15, verso número 18. Mas Pedro também aqui nos conforta dizendo o seguinte, verso número 5. Os quais
onde prestar contas. Aquele que é competente para julgar vivos e mortos. E aí Pedro termina no versículo 5 e versículo 6, essa porção aqui, trazendo justamente essa ideia de sentença, que é uma ideia muito viva naquele momento ali, onde os irmãos estavam sendo perseguidos de forma mais aflorada, de forma mais, digamos assim, institucionalizada, ao qual vai acontecer nos dias de hoje, a qual está acontecendo nos dias de hoje. Perseguição institucionalizada, é na lei, é no processo, é no Código Penal. Com essa face dizendo que é um discurso de ódio. E aí Pedro vai dizer justamente isso, né? Eles vão prestar contas. E eles vão prestar conta? Aquele que é competente. Não é um juiz humano, é o juízo de Deus. Verso 6: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. E percebe-se, irmãos, que Pedro aqui não especifica o conteúdo pregado, nem mesmo nas pessoas que pregaram o Evangelho. Ele quer mostrar apenas que a pregação aconteceu. Então, esses mortos são as pessoas que ouviram a pregação e creram quando estavam vivas. Não é a ideia de que Jesus vai pregar os mortos como lido pelo Espiritismo, não. Esses mortos aqui, a maioria dos intérpretes vão dizer, são aqueles que ouviram a pregação e morreram. Então já ouviram. Com isso, irmãos, eu quero concluir essa noite dizendo o seguinte: o cristão que é cristão de verdade confia em Cristo. É bem redundante, né? Mas essa é a realidade. O cristão que é cristão de verdade, ele se identifica com Cristo e deve estar preparado para suportar o sofrimento. Essa é a ideia que estava com aqueles leitores naquela época que receberam essa carta. Eles deviam estar preparados para suportar o sofrimento. E me parece que Pedro e os demais autores, principalmente Paulo, ele vê essa ligação inseparável entre Cristo, os seus seguidores e o que diz respeito ao sofrimento. Romanos capítulo 8, verso 17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E aí quando Paulo escreve 2 Coríntios capítulo 11, verso 23 até o verso 29, ele diz assim, são ministros de Cristo? É uma pergunta que ele faz, né? São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em náufrago 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. E quando ele escreve a carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 10, ele diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então, essa temática de sofrimento era muito viva nos autores do Novo Testamento, inclusive de Pedro e do apóstolo Paulo. A verdade, irmãos, é que o crente, em um mundo de pecado, nós somos forasteiros.
especialmente se já fizemos parte do mundo, e é aí que nós compreendemos que de fato fomos forasteiros. Não se sentem o crente mais à vontade em um ambiente que lhes é estranho. O crente de verdade, ele não tem mais prazer, satisfação em estar em um tipo de ambiente que não seja o ambiente de Deus. Quer um teste disso? Eu participo de algumas formaturas. Sou convidado para formatura. E formatura, você sabe, é gente de toda religião, de todo credo. Mas de repente começa um forró bodó. De repente começa com aquelas músicas eletrônicas. E às vezes, quando tem um rebanho de crentes, eles começam. E você, se você já participou, não tem aquela sensação de, rapaz, isso aqui não é meu lugar, não. É interessante isso. Isso aqui não é meu lugar. Eu não faço parte disso. Eu estou lá, mas não faço parte disso aqui. É justamente essa sensação de que o crente tem quando está fazendo ou quando está nas coisas que pertencem ao mundo. Ele não quer ir embora. Eu sinto isso, graças a Deus. Eu quero ir embora. É um som velho, uma música velha. Não é? É um ambiente velho. Quando eu digo velho, ainda que é antigo. Quando eu digo velho, é um negócio estragado, negócio, sabe, que não faz mais sentido na vida do crente. Então, amados irmãos, no fim da nossa vida, nós vamos nos apresentar diante do Criador. No fim da vida, os ímpios também vão se apresentar diante do Criador. Só que existe uma diferença enorme. Os ímpios, eles vão se apresentar não diante do seu Redentor, mas Cristo vai ser o juiz. Eles vão se apresentar diante do juiz. Mas nós, os crentes, vamos nos apresentar diante do Redentor. Mas a sua vida tem que ser aos moldes de Cristo, vivendo a vontade de Deus. Fala, gente boa! Sala de prosa avançando. Hoje aqui, ó, azulada. Entendeu, né? Não é por causa daquele time de Minas. É outro azul. Olha, e hoje nós colocamos assim para começar leve, porque o tema é dureza. Violência doméstica. Vai embora não, hein? Violência doméstica, mestre, atinge a sociedade, lares evangélicos, lares não evangélicos, e a quarentena ampliou e agravou a violência doméstica. Violência doméstica é um assunto da hora aqui no nosso amado país. Atenção, homens e mulheres, não vão embora, porque essa hora Deus quer tratar com seu coração e com suas ações e palavras. Primeiramente, fazendo um diagnóstico. O lar hoje é o 5º lugar mais perigoso do mundo para se ter proteção e saúde emocional. Segundo, no Brasil, 30% dos assassinatos de mulheres aqui no Brasil acontecem através de namorado, ex-namorado, noivo, companheiro, ex-noivo, marido, ex-marido, companheiro, ex-companheiro. Ou seja, é preciso dar um basta. É preciso parar. Parar com isso. Veja você, o homem que levanta para agredir uma mulher é covarde, porque ele não se levantaria para agredir alguém que ele sabe que é mais forte do que ele. A mesma estatura dele ou mais forte que ele. É. Ao mesmo tempo que também tem uma causa espiritual, que é a ira descontrolada, a soberba do coração e um coração que precisa de Deus e da presença de Deus. Ao aspecto, pastor Jeremias, hoje talvez que mais gera violência é o ciúme.
O ciúme. O ciúme que leva a pessoa a pensar que o outro é sua propriedade exclusiva. Então ele agride, ele machuca, ele acha que o outro nunca pode ficar decepcionado com ele. Quando a pessoa tenta escapar dessa violência, ele diz, já que você não é minha, você não vai ser de mais ninguém. E aí entra a violência máxima, que é tirar a vida da pessoa. Tirar a vida da pessoa. Outra coisa, homem que bate no rosto de mulher, mulher que bate no rosto de um homem. Gente, atenção você que é da igreja evangélica. Há presbíteros e às vezes pastores agredindo suas esposas. Isso tem que chamar a polícia. Mestre, tem hora que eu falo, tem que chamar a polícia. E tem outro tipo de agressão, Jeremias, que é tão grave quanto, que é a agressão moral. É quando a pessoa não açoita, não machuca no ponto de vista de agressão física, mas machuca a honra, né? Destrói a autoimagem. Humilha a pessoa. Humilha a pessoa. Isso é o primeiro passo da violência física. Ô, gente boa, esse assunto, mestre, ele mexe comigo assim, mas intenso, sabe? Por quê? Uma vez eu fui visitar uma família meia-noite. O homem tinha batido na mulher. Aí fui lá, orei, aconselhei. Ele ia lá de vez em quando na oitava. Passado umas 2 semanas, eles me chamaram de novo, 1h da manhã. Cheguei lá, a moça estava até sangrando um pouquinho. Aí ele disse, eu chamei o senhor para o senhor vir orar por nós, porque aqui... Eu falei, eu não volto aqui para orar. A senhora liga para a polícia agora. Depois foi parar na polícia. O mestre que consertou aquele homem foi a delegada dizer, se eu sonhar que você encostou nessa mulher, nós vamos te buscar. Então, muitas vezes, a pessoa precisa ter uma autoridade que o faz respeitar as pessoas e o ambiente. E a pessoa que está sofrendo esse abuso, seja ele moral, seja ele físico, não pode se encolher. Exatamente. Porque se encolher, o outro cresce. Então é preciso confrontar, é preciso, eu não posso aceitar isso, eu não vou aceitar isso, e se posicionar. E às vezes, olha, a estatística é menor, mas às vezes são mulheres que partem para cima do homem, que falam para ele, você é um peso, você é um encosto, você é isso, você é aquilo, quando eles casaram. E ali, naquela hora, que nós estávamos lá como pastores, disseram, nós vamos amar na alegria e na dor, na saúde e na tristeza, na pobreza e na riqueza. Há um outro aspecto, pastor Jeremias, que também é muito importante. Todo ser humano tem um limite. Tem um limite. Nem nós sabemos qual é o nosso limite. Deixa eu lembrar isso. E ao mesmo tempo nós não sabemos quais tentações que podemos vencer e quais não podemos vencer. Então vai enchendo. Então, o grande risco, você está dizendo, às vezes uma mulher agredida, chega um momento que essa mulher entra em pânico, em desespero e pode cometer um crime. Varão, eu vi um filme há muitos anos, você está falando aqui, que a mulher foi presa, a mulher leve, boa, foi presa porque enfiou uma faca no marido. Aí no decorrer do filme é que na hora que ela ia cortar para fazer a salada, ela errava, ele vinha e cortava um pedaço do dedo dela assim, ó. Cortava ela, aí que ele foi enchendo. Eu não estou recomendando nada disso para você. Eu quero chamar você para andar com Cristo, andar com Deus, buscar ajuda, buscar apoio agora mesmo. Isso. Mestre, 2 ou 3 conselhos aí. Primeiramente, é você reconhecer o seu problema e pedir ajuda. Então, seja você quem machuca, seja você quem é agredida. Isso. Segundo, entender que você não precisa continuar sendo a pessoa que você é. Deus é poderoso para mudar o seu coração. Amém. Mudar o seu coração. Eu conheço gente que era violenta e hoje é uma pessoa doce, meiga, cordata. Eu conheço gente que era beberrão e chegava em casa e era o desastre da família e hoje é uma pessoa sóbria. Eu conheço gente que desperdiçava o dinheiro da família com bebida, com jogo, com prostituição e que hoje coloca o seu dinheiro a favor da construção da sua família. Amém. Olha, Moisés era um homem treinado para matar. Ele era o James Bond lá do Egito. Ele matou o cara e enterrou o cara.
O cara, para matar o cara, enterrar, o cara tem que ser frio. E depois esse homem se tornou o homem mais manso da terra. Mulheres violentas, a Bíblia diz que há duas coisas que uma mulher tem que ela pode desenvolver. Um coração, um espírito manso e tranquilo. A senhora vai no salão toda semana. Vá aos pés do Espírito Santo todo dia para transformar essa violência que sai em palavras e às vezes fisicamente em espírito manso. E uma palavra para os homens. Terceira palavra é a palavra perdoar. Não tem casamento perfeito e não tem casamento sem luta. É verdade. Então é necessário o perdão para o recomeço. É necessário o perdão para ter paz na alma. É necessário o perdão para que o coração do outro e da outra fique curado. O perdão é a possibilidade do recomeço na presença de Deus. Então, gente boa, se há violência doméstica entre vocês dois, ou entre vocês e os filhos, ou entre a família inteira, é hora de procurar ajuda. É hora de buscar a Deus em primeiro lugar. Se não estão conseguindo buscar a Deus sozinho, nós nos oferecemos como 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e a LPC. Isso. Olha, há instrumentos de Deus para ajudar vocês. Isso. Uma coisa importante, você está dizendo, esse casal, ler a Bíblia juntos, orar juntos, não esperar a crise acontecer. Essa situação não é na hora da crise aguda. Na hora que a coisa está calma, vamos conversar juntos, vamos ler a Bíblia juntos, vamos orar juntos, vamos pedir ajuda, vamos frequentar a igreja. Se você talvez aí nunca frequentou a igreja evangélica, procura a 8ª Igreja lá em Belo Horizonte. Se você não está em Belo Horizonte, em qualquer outro lugar que você estiver, procura uma igreja comprometida com a palavra de Deus. E isso vai abençoar a sua família. Isso pode ser um divisor de águas na história da sua família. Deixa eu falar contigo, comece hoje um novo caminho, hoje um novo caminho. Na raiz dessa violência contra a sua mulher, contra seu marido ou contra alguém, tem uma coisa só, soberba. Trate a soberba do seu coração. O Espírito de Deus lhe dará amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade e domínio próprio. Em nome de Jesus, nós rogamos a você. Não continue nesse caminho de violência. E eu vou pedir o Santo Varão para orar por nós. Deus querido, Tu és poderoso para transformar o homem violento num homem manso. Tu és poderoso para transformar uma mulher rixosa numa mulher amável. Tu és poderoso para transformar pais violentos em pais amorosos. Tu és poderoso para transformar filhos violentos em filhos obedientes e submissos. Nós entregamos, Deus, a família que está nos acompanhando nas Tuas mãos. Pedimos uma intervenção da Tua mão poderosa e um tempo novo de mudança, de restauração, de cura, de novo convívio, de uma jornada nova e bem-aventurada na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Ô, gente boa, Sala de Prosa está a favor do reino de Deus, a favor de sua vida e a favor da sua família. Então eu rogo mais uma vez, em nome de Jesus, não continue no caminho de violência. A 8ª Igreja Presbiteriana, como eu já disse, pronta para te servir, e há literaturas extraordinárias escritas pelo mestre Hernandes e também o ministério lindo e abençoador Luz para o Caminho, LPC. Podia falar aí, mestre, de maio tem o... Cada Dia Família, que já está à disposição, já foi publicado, a gente já está aí em campanha. Pais e filhos, trata dessa questão da violência doméstica, como que os pais podem lidar bem com os filhos lidar bem com os pais, coração convertido dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que a maldição não caia sobre a sua cabeça, sobre a sua casa. Siga conosco, hein? Divulgue. Sala de Prosa. Um abraço, gente boa. Um abraço, gente. Amanhã, telespectador, convida você a continuar conosco para mais um programa Opção para a Vida. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até amanhã.